A seguir, a Rede Aparecida de Rádio apresenta Notícias em 15. Notícias em 15. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Inácio Medeiros. Olá, uma boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, no ar pela Rede Aparecida de Rádio, a edição de número 1199 do Notícias em 15. E claro, você também pode nos acompanhar conferindo imagens aqui dos nossos estúdios. Basta acessar o youtube.com/Rádio Aparecida e o Facebook também aqui da Rádio Aparecida. Ou pode nos acompanhar também pelo aplicativo Aparecida, disponível na Apple Store, no Google Play. Uma boa tarde especial para os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Caiari, em Rondônia, e também pela Rádio Rural de Tefé, no Amazonas. Notícias em 15. O Comitê Internacional aponta que o ano de 2023 será o mais quente dos últimos 125 mil anos. E ainda na edição de hoje, as informações sobre a aprovação da reforma tributária no Senado. Meio Ambiente. Cientistas de um observatório climático europeu anunciaram ontem que 2023 deve terminar como o ano mais quente nos últimos 125 mil anos. Os dados mostram que o mês de outubro, agora, foi o mais quente do mundo neste período. O mês superou um recorde de temperatura de 2019 por uma larga diferença, 0,4 graus Celsius, o que é uma margem considerada muito grande pelos especialistas. De acordo com a Maria Clara Sasaki, meteorologista do Clima Tempo, este fenômeno é causado por uma combinação de fatores. Segundo ela, o planeta passa por oscilações, mas outras ações do homem também estão contribuindo para elevar a temperatura. A ação do próprio homem contribui bastante, aumento dos gases poluentes, gases do efeito estufa na atmosfera também é um fator que contribui muito para o aumento das temperaturas, da verticalização das cidades, muita impermeabilização, né, das cidades cada vez mais concretadas, com muito cimento, então a gente vê pouca interação da natureza nas áreas continentais. Falando além de continente, nós temos também oceanos, né? Temos neste ano, 2023, a atuação do fenômeno El Niño, que é o aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico, na região do Equador. Esse fenômeno, ele deixa a atmosfera mais aquecida de uma forma geral, então por isso a gente tem naturalmente temperaturas mais elevadas, né, quando temos a influência deste fenômeno. Temos também outros oceanos, né, as águas dos outros oceanos também com temperaturas mais elevadas do que o normal. E tudo isso contribui, tudo isso junto, né, ao mesmo tempo contribui aí para temperaturas bastante elevadas. Segundo Maria Clara, no Brasil, os recentes temporais no sul e as secas no centro e no norte são reflexos desses fenômenos que, segundo ela, acabam sendo acentuados pelas temperaturas elevadas. Essa característica de muita chuva no sul e seca no norte já é típico de El Niño. Sempre que a gente tem o fenômeno El Niño atuando, a gente tem esse contraste aí de chuvas pelo Brasil, né? Isso porque ele mexe, né? Tanto o Laninha quanto o El Niño mexe com o regime de chuvas pelo país. E é típico, né, dessa condição a gente ter a chuva mais concentrada no sul e muito mais seco nas áreas do centro-norte do Brasil. Então, por isso aumenta o número de queimadas em várias áreas do centro-norte e a chuva fica em excesso nas áreas da região sul do país. Mas claro que com as temperaturas mais elevadas, os extremos acabam sendo potencializados, né? Então, ondas de calor têm picos mais elevados, os valores de chuva na região sul têm mais energia na atmosfera, então os valores de chuva são mais elevados devido às temperaturas mais elevadas. E hoje o Instituto de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para 5 estados por causa de uma onda de calor que deve aumentar a temperatura até a próxima sexta-feira, agora amanhã, mas o fenômeno pode se expandir ainda ao longo do final de semana. O alerta vale para as regiões de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e também Goiás. Só para se ter uma ideia, cidades do Centro-Oeste, a máxima deve ultrapassar os 42 graus centígrados. Política.
O Senado aprovou a reforma tributária. A proposta recebeu 53 votos favoráveis, 24 contrários, e era necessário aí no mínimo 49 senadores para cada etapa para garantir a aprovação. Agora a reforma tributária vai voltar para a Câmara. Ela simplifica tributos federais, estaduais, municipais, estabelece possibilidade de tratamentos diferenciados, setores com alíquotas reduzidas e é avaliada como peça fundamental para dissipar a desconfiança do mercado financeiro em relação à condução da política econômica do governo Lula. E uma das mudanças que mais a gente destaca aqui é a criação do IVA, que é uma sigla para um modelo do Imposto sobre o Valor Agregado. Segundo a proposta, 5 impostos que existem hoje serão substituídos por 2 IVAs. Os 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI, vão dar origem ao CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal. Já o ICMS, que é do Estado, e o ISS, que é do município, vão ser unificados no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, com gestão compartilhada entre estados e municípios. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, relator da proposta no Senado, disse durante a sessão de ontem, quando foi aprovada a proposta, que é a primeira reforma tributária que o Brasil constrói dentro de um regime democrático. Não é uma obra de arte perfeita, mas representa o consenso possível dentro da correlação de forças da democracia. Aliás, é a primeira reforma tributária que o Brasil constrói em um regime democrático, o que dá a dimensão da responsabilidade de cada um de nós na decisão que tomaremos e tomamos no dia de hoje. E o Senado da República entrega para o Brasil, no dia de hoje, um sistema tributário mais simplificado, que garante um novo ambiente de negócios, capaz de gerar, segundo as estimativas do Ministério da Fazenda, um crescimento adicional da economia estimado entre 12% e 20% num período de 12 a 15 anos, o que significa, em média, R$ 470 de renda a mais por mês para cada brasileiro, além da possibilidade de abertura de 12 milhões de novos empregos para o povo brasileiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele também fez um discurso aí após a aprovação. Ele enalteceu a nova forma de arrecadação, já que, segundo ele, o Brasil não poderia mais conviver e não pode mais conviver com esse sistema antigo de tributação. Diante de tantas desvantagens e complicações do sistema vigente, e mesmo com tanta dificuldade para chegar a um novo texto equilibrado e focado na justiça fiscal, na modernização e na desburocratização, a reforma tributária se impôs. A reforma hoje aprovada por esse plenário se impôs porque não havia mais como adiá-la. A reforma se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. Estudos, palestras, seminários, audiências públicas foram realizados e amplamente difundidos, mostrando o potencial de simplificação e crescimento econômico em razão da reforma tributária. O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados e os entes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Mais do que isso, o debate aprofundado foi essencial para diminuir a incerteza e afastar o medo de uma tão ampla reformulação do sistema tributário nacional. Agora o texto volta para uma nova rodada de discussão na Câmara dos Deputados, isso porque o relator no Senado, Eduardo Braga, acabou alterando a versão da matéria que passou na Câmara. E para ser promulgada, tornar o texto parte da Constituição brasileira, é necessário que o teor da proposta seja o mesmo, tanto na Câmara quanto no Senado, e isso vai exigir muita conversa e diálogo para resolver as divergências. As notícias do mundo. As notícias do mundo. A fronteira da faixa de Gaza com o Egito pela cidade de Rafah foi reaberta nesta quinta-feira para a saída de estrangeiros do território palestino. Mas, segundo o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, uma nova lista de estrangeiros não foi divulgada hoje de manhã. Os estrangeiros que puderam deixar o território hoje são aqueles que já estavam em listas divulgadas na última quarta-feira, mas que tiveram que adiar a passagem. Dessa forma, a saída dos brasileiros
ainda deve demorar mais alguns dias. Notícias da Igreja. Congregação Redentorista começa hoje novo capítulo da história com a instalação canônica da nova província. Mário de Paula. O Santuário Nacional de Aparecida acolhe hoje mais um momento histórico para devotos e religiosos que compartilham da espiritualidade redentorista. A Congregação do Santíssimo Redentor, em seu processo de reconfiguração e reestruturação, será contemplada com uma nova unidade, a província Nossa Senhora Aparecida. O superior provincial escolhido para iniciar este novo capítulo da história da congregação é o missionário redentorista Padre Marlos Aurélio da Silva. Ele conversou conosco e destacou o nome escolhido, que traz o título da Padroeira do Brasil. Desde a chegada dos missionários redentoristas em 1894 para trabalhar em Aparecida, a gente pode considerar que Nossa Senhora Aparecida está na origem, na identidade da província de São Paulo. Mas agora, formando uma nova província e com a escolha do nome de Província Nossa Senhora Aparecida, a gente percebe também uma referência, uma ligação, uma continuidade dessa bonita história. E contando sempre com as bênçãos de Nossa Senhora, que inspira, motiva e ajuda o nosso trabalho missionário a acontecer. Aquilo que os nossos bispos nos dizem, Maria é sempre a estrela da evangelização. E para nós missionários redentoristas é aquela também que vai à frente, abrindo caminho para que possamos aí anunciar a copiosa redenção aos mais pobres, aos mais abandonados. Portanto, Maria vai marcar a identidade dessa nova província que nasce no dia 9 de novembro de 2023, como sendo a grande madre provincial, aquela que vai proteger, abençoar, inspirar os nossos trabalhos missionários. Padre Inácio Medeiros, diretor da Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio, comentou sobre este momento histórico que acontece hoje. A congregação está vivendo uma semana, fora do livro, a congregação está vivendo uma semana muito importante, porque na quinta-feira nós celebramos o aniversário de fundação da Congregação Redentorista, 291 anos, 1732, 2023. Se Deus nos der a vida e saúde, daqui 9 anos a gente vai celebrar 300 anos da Congregação Redentorista. E também no dia 9, às 6 horas da tarde, nós temos a cerimônia de inauguração, gente, a palavra é difícil, de ereção canônica da província Nossa Senhora Aparecida, que vai integrar 5 estados, São Paulo, Rio, Minas, Bahia e Espírito Santo. Então acompanhe a gente nesta semana tão marcante para todos nós. E a transmissão desta Santa Missa Solene acontece por toda a Rede Aparecida de Comunicação, às 18 horas. Mário de Paula para a Rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Agora meio-dia e 58, tá acostumado com a segunda edição, né, que é 5h58, mas agora é meio-dia e 58 ainda. Nós vamos ficando por aqui com a edição de hoje do Notícias em 15, mais informações nos nossos boletins de rede e também, claro, na segunda edição do Notícias em 30. Para você que ficou conosco, uma boa quinta-feira e a gente se fala. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 15. Notícias em 15. Edição de jornalismo José...